vocês. Muito bem, gente, muito bem, muito bem. Vamos voltar aqui para nossa live. Everybody's back. Muito obrigado por vocês estarem comigo daqui agora mesmo. Eu tive que interromper e começar de novo, porque nosso sinal da internet não estava legal. Muito bem, Tatiana Andrade, Encho Vaisana, Thiago Eberhard, Dr. Thiago, que bom que você está aqui, muito obrigado. To Play Weasley, Elisa Estética, Dr. Anup Pakal, how are you, my friend from London? It's nice to have you here. Dr. Kate Marques. Muito bem, gente, muito bem. Aqui você no Instagram, aqui no Facebook, no nosso YouTube, no nosso podcast também, no Spotify, que é o Dr. MPcast. Muito obrigado por estar aqui de novo. Ellen Porto, minha querida sobrinha de Unai. Amada, querida sobrinha, muito bem. Somos o Porto, cirurgião plástico em Brasília e Dubai. E eu tô aqui para falar com você, para você hoje, sobre a blefaroplastia estruturada. Ao som de Please Don't Go. Don't Go. Por que eu esqueci? Por que eu escolhi essa música? Porque Please Don't Go. O que acontece com a gente? A gente cai, a gente derrete. Então, quando você faz a blefaroplastia estruturada, a sua pálpebra não vai. Então, please don't go, como diz o W. Muito bem, gente. Então agora eu tô vendo que o nosso sinal da internet está bem melhor. Parece que a coisa melhorou e, portanto, eu vou começar definitivamente. Catherine Queiroz, Norris Luz, minhas queridas, Cauane Vitória, que vocês estão aqui no Instagram, Erta Ferraz. Muito bem, gente, é isso aí. Vamos começar a falar então sobre esse treco, mas a gente precisa tirar o W, porque senão não tem condição de falar ao som do W. Muito bem. Fernanda Flaviana Bento. Muito bem, eu estava falando o seguinte, eu tive que interromper porque o sinal estava péssimo. Blefaroplastia estruturada. Blefaroplastia significa plástica de pálpebra, que nós, cirurgiões plásticos e cirurgiãs plásticas ao redor do mundo, a gente faz há décadas, talvez não, há milênios. Muito bem, então é a plástica de pálpebra. O problema é que atualmente a gente tem percebido, com o desenvolvimento de técnicas e com a maior experiência que a gente vai adquirindo, a gente percebe que a coisa é muito maior do que só tirar a pelinha e tirar a bolsinha. A gente precisa tomar cuidado com a estrutura geral da pálpebra, porque pálpebra, como eu estava falando antes do nosso break, a gente não tem pálpebra só para cirurgião plástico te operar e para você ir no salão e passar maquiagem. Não, pálpebra é para proteger a córnea, para a gente ter uma visão legal, para ter uma visão protegida e de qualidade. Só que as pálpebras, elas vão, com o passar dos anos, elas vão perdendo a estrutura delas. Não é, Amanda Moura, Tamara Lorane Rocha? Muito bem. Então, hoje em dia, a gente avalia e a gente analisa de um jeito um pouco mais completo a pálpebra em relação à estrutura. Por isso, obviamente, hoje a gente tem o termo blefaroplastia estruturada. Então, o que significa isso? Até aqui não muda nada. Dependendo da intensidade da alteração, a gente pode te operar com anestesia local, na clínica, ou então com uma anestesia geral no hospital. Então, afinal de contas, o que vai diferenciar aquela plástica de pálpebra convencional da blefaroplastia estruturada? Muito bem, a palavra, o nome já diz, estruturada, estrutura. Então, o que acontece hoje é que a gente fica de olho no que acontece em torno da pálpebra. Olha, para vocês terem uma ideia, eu adoro a didática da coisa. Vocês estão vendo aqui no Instagram, aqui no YouTube, aqui no Facebook, vocês estão vendo? Isso aqui é um desenho bobinho que eu pego da internet, claro que eu não vou expor meus pacientes aqui, mas isso aqui é o que acontece com todos nós, humanos, mortais. Isso aqui é uma pessoa um pouco mais jovem e uma pessoa depois de alguns aninhos. O que acontece? O nosso rosto, ele desaba, o nosso rosto, ele derrete, seja lá qual for o termo que você quiser. E eu quero que vocês percebam, vocês estão vendo qual a diferença de um lado para o outro? A diferença é que aparecem sulcos, aparecem volumes que a gente não tinha antes. Quando a gente é mais jovem, a gente tem uma máscara, né? Eu já falei isso em outras lives. A gente tem uma máscara porque a nossa face é pele, é gordura, são músculos, são gordura de novo e ligamentos e aí, lógico, os ossos. Então, com o passar do tempo, o nosso tecido ele vai descendo, ele vai colabando, ele vai colapsando. Né? E o que acontece que vai fazer o aparecimento desses sulcos, dessas depressões, são ligamentos. Opa! Aí começa a primeira questão. Mas a história da pálpebra não é só pele e gordura? Não. As pálpebras, elas são estruturas móveis, a gente tem músculozinho para abri-las e fechá-las, e esses músculos têm que estar presos em ligamentos. O que acontece é que quando o rosto cai, os ligamentos profundos eles vão ficando, mas a gordura não.
Você tá vendo? Quem de vocês aqui que está nos ouvindo, que nunca viu alguém que tem essa coisa, sabe esse negócio da face? Com uma bola ali em cima, um sulco aqui embaixo, daí vem outro, aí tem essa área aqui que é extremamente mal entendida, as pessoas acham que é bolsa palpebral, não é, é uma gordura que fica entre dois ligamentos. Como assim? Eu não estou entendendo. Seja mais específico, por favor. Esses ligamentos são coisas desse tipo aqui. Isso aqui é a nossa anatomia normal. A gente tem um ligamento, deixa eu mostrar para você. Todo mundo tem, jovem, idoso, todo mundo tem. Então, é um ligamento aqui na órbita e um ligamento aqui embaixo. Então, entre esse ligamento e aquele outro ali, a gente tem um espaço, que é esse espaço aqui de amarelo, que é gordura. O negócio é que quando a face vai colapsando, quer dizer, ela vai caindo, as estruturas vão embora e os dois ligamentos estão lá presos. E esses tecidos que ficam em volta, a gente às vezes, todo mundo chama de bolsa palpebral. Não, não são. São estruturas em torno da pálpebra presas por esses ligamentos. E dependendo da sua genética, esse espaço aqui, tá vendo? Bem aqui, entre um ligamento e o outro, ele vai descer, mas ele retém inchaço. Então, gente, primeira coisa, esse negócio que a gente tem aqui em cima do osso do malar não é bolsa palpebral. Às vezes as pessoas chegam no consultório e falam, eu tenho esse negócio aqui, tem dia que está maior, tem dia que está menor. Isso não é bolsa. As bolsas, elas estão lá em cima. Então, a primeira coisa é essa, é a gente avaliar essa estrutura global. Então, como é que a gente faz essa avaliação? Como é que eu, como cirurgião plástico, eu vou te avaliar e te propor o que você vai fazer numa blefaroplastia estruturada? Eu começo aqui. Eu começo na sobrancelha. Nós já falamos isso em outras lives, mas hoje eu quero chamar a atenção para isso. Porque muita gente tem uma queda de sobrancelha e essa queda, ela vai obviamente gerar mais pele aqui na pálpebra. Então, se o cirurgião vai lá e tira essa pele e não faz nada com a sobrancelha, acaba que fica parecendo que tirou pouca pele. Então, na blefaroplastia estruturada, a primeira coisa que a gente precisa avaliar é a posição da sobrancelha. Quando a sobrancelha está muito baixa, eu preciso fazer alguma coisa para subi-la, seja aqui, seja lá, para que eu tenha realmente uma ideia absoluta, real, do excesso de pele na pálpebra. Então, ponto número 1. Blefaroplastia estruturada precisa ter uma intervenção, obviamente, se houver necessidade, na sobrancelha ou supercílio. Como é que a gente faz? Você pode botar fio, você pode fazer uma cirurgia com câmera, aí a gente bota no lugar que a gente queira, ou então a gente faz, que é o mais simples de tudo, um treco aqui. Eu faço um corte na lateral da sobrancelha, tiro um pouquinho de pele e aí eu subo. Ao fazer isso, eu já vou tirar aquele excesso, aquele absurdo de pele que a gente tem na lateral da pálpebra e que na verdade não pertence à pálpebra. Essa treco é causado pela queda da sobrancelha. Então, blefaroplastia estruturada, primeiro pilar dela é a estrutura, é a posição, é a anatomia, é a estética da sobrancelha ou do supercílio. Entenderam? Então a primeira coisa é essa, eu tenho que avaliar e se eu tiver realmente uma queda importante da sobrancelha, eu preciso elevá-la, tirando pele ou fazendo alguma outra coisa. O segundo pilar da blefaroplastia estruturada são os ligamentos. Os ligamentos são estruturas presas aos ossos que vão manter todo esse arcabouço de trequinhos que faz com que as nossas pálpebras possam abrir. Por exemplo, se eu estou aqui falando para você, eu abro meu olho, eu fecho meu olho, eu abro meu olho, eu fecho meu olho, eu rio, eu faço qualquer coisa, não é um músculo solto para lá para cá. Não, eu tenho ligamento aqui, eu tenho ligamento ali, eu tenho ligamento aqui embaixo. Então, quando eu faço uma avaliação, e isso não é paciente idoso não, são pacientes, vamos dizer, mais jovens inclusive, que têm alterações nesses ligamentos, a gente tem alterações na abertura da pálpebra. E aí vai lá um cirurgião plástico, ou mesmo hoje tem otorrino, tem oftalmo, tem dentista, tá uma beleza. Claro que tem gente boa, claro que tem gente menos preparada, mas enfim, eu sou do time da cirurgia plástica, então quando a gente é cirurgião e vai trabalhar a pálpebra e você não saca, não percebe alterações nos ligamentos e você vai lá e tira uma pele achando que tem pele em excesso e muitas vezes não tem, muitas vezes os pacientes têm uma elasticidade ruim na pele,
tem um problema de fibra elástica, de colágeno, de ácido hialurônico, não é exatamente um excesso, e você vai lá e tira a pele, o que acontece, hein? Quem é de vocês aí que nunca viu uma pessoa que fez uma plástica de pálpebra e ficou com o olho assim? Quem nunca viu? Isso é um erro técnico. Não pode. Se você faz uma cirurgia estética de pálpebra, por exemplo, e você fica com o olho redondo, se você fica japonesa, troncha, esquisita, é um problema. É um erro técnico. E a pessoa que te operou, ela tem que saber arrumar aquele troço. O negócio, gente, é que tem pessoas que não têm, assim, que você não tirou nada demais, mas elas já chegam no seu consultório para fazer uma plástica de pálpebra e elas têm problemas nos tais dos ligamentos. Problemas, por exemplo, como isso daqui. Ó, vocês estão vendo isso daqui? Vocês já viram isso? Tem pacientes que têm uma pálpebra muito aberta, muito caída. Isso a gente chama de equitrópio, quer dizer, um movimento para fora da pálpebra. As pálpebras elas não fecham direito, tem vários termos técnicos que eu não vou entrar nisso, porque é uma live para a gente bater papo, mas isso daqui é um equitrópio. Esse equitrópio tem várias causas, principalmente nas pessoas mais idosas, e uma delas é o afrouxamento dos ligamentos. Imagina, então eu tô lá, vou fazer uma plástica, eu não tenho essa avaliação da blefaroplastia estruturada. Eu tenho um paciente que tem uma instabilidade dos ligamentos, já tem um olho que tende a ficar meio aberto, assim, meio virado, e aí você tira a pele, o que acontece? O que acontece? Uma desgraça estética. Além, evidentemente, que é o pior de tudo, é o problema funcional. O olho não fecha, a córnea seca, resseca, você pode ter até cegueira. Então, o que acontece? Na avaliação da blefaroplastia estrutural, a gente tem uns testes que a gente vai determinar, claro que isso daqui é para ilustrar. Tem pessoas que chegam com muito menor intensidade, mas a gente vai na avaliação da blefaroplastia estruturada e a gente percebe que a pessoa tem uma tendência ao equitrópio. Então eu jamais vou poder fazer uma plástica de pálpebra convencional. Eu preciso entrar com essa concepção de blefaroplastia estruturada. Ou seja, antes de eu tirar a pele, eu preciso fazer uma fixação de ligamento, eu preciso entender se esse paciente precisa, por exemplo, de um enxerto de pele, e tem outras várias opções que a gente pode fazer. Mas o mais importante é quando você presta bem atenção, porque se você está aqui me ouvindo é porque você se interessa por plástica de pálpebra. Hoje é sexta-feira à noite, não é possível que você está aqui só para ver meus belos olhos. Não, você está querendo saber alguma coisa. Então presta atenção. Se você pensa em fazer sua pálpebra, você vai pedir ou espera que o cirurgião ele tenha esse tipo de avaliação. A gente vai ver a função dos ligamentos, que então é o segundo pilar da blefaroplastia estruturada, que são os ligamentos, para a gente sentir se eu posso eventualmente tirar pele e eventualmente bolsa, sem te promover você a ter essa tragédia horrorosa. Porque primeiro fica péssimo para a função dos olhos, sua córnea vai ficar ressecada. E segundo, fica horroroso. Imagina, meu olho é assim, de repente eu faço uma plástica e fica assim, parece um zumbi. Parece zumbi? Então a blefaroplastia estruturada tem a responsabilidade de avaliar ligamento, que é parte da estrutura. Mas antes de passar para o terceiro pilar, eu quero também falar sobre isso aqui. Esse treco aqui, vocês estão vendo? Vocês estão percebendo que os cílios estão meio para dentro? Aqui no Facebook, você consegue ver? Aqui no Instagram, aqui no YouTube, vocês estão vendo? Aqui no Spotify vocês vão ver, vocês vão ouvir. Mas esse treco chama-se entrópio. Se daquele lado a gente tinha um ectrópio, quer dizer, a pálpebra virada para fora, aqui eu tenho um entrópio. O que acontece no entrópio? Precisa ser um velhinho de 90 anos? Não, senhor. Não, senhora. E outra coisa, hein? Hoje em dia, com essa tragédia de harmonização facial que a gente está vendo por aí, tem gente botando tanto preenchedor, que a pálpebra está virando para dentro. Os cílios vão para dentro. A pessoa chega no consultório com uma irritação crônica do olho. Vai lá no oftalmologista, a córnea está bem, volta, vai. Ninguém entende. Mas o problema é que há um peso, há um extra no suporte da pálpebra por excesso de preenchimento e essa pálpebra vira, os cílios vão para dentro e aí fica irritando sua córnea. Esse troço chama-se entrópio. Tanto o entrópio
quanto o ectrópio, são problemas, claro, tem várias causas, mas de um modo geral são problemas dos ligamentos. Por isso, na blefaroplastia estruturada, a gente tem a obrigação de avaliar a função, a força, a qualidade, a vitalidade dos ligamentos. Por isso a gente chama de uma estrutura que é importante para a estética. Daí o nome blefaroplastia estruturada. A última coisa, gente, que eu quero falar para vocês, sem perder o tempo de vocês, são as velhas e boas bolsas. Muito bem. Quem é que nunca ouviu falar de bolsa palpebral? Só assim, numa passada rápida, a gente tem aqui em cima uma bolsa aqui medial, a outra aqui no centro e aqui no lado, aqui em cima, a gente tem uma glândula lacrimal. As pessoas precisam chorar. Chorar de alegria, chorar de saudade, chorar de tristeza, chorar. É normal, porque a lágrima, obviamente não é só chorar, mas a gente produz a lágrima para lubrificar a córnea. Se você não produz lágrima, você não lubrifica a sua córnea, resseca, você fica cego. Você às vezes precisa fazer transplante de córnea. Aqui embaixo eu tenho também 3 bolas de gordura. Uma no meio, aliás, uma no canto, a outra aqui no meio e a outra aqui na lateral. O que acontece com as bolsas é porque a gente tem isso, porque a gente precisa proteger o globo ocular contra batidas nos ossos. Então, a anatomia, Deus faz isso, bolas de gordura, como colchões. Então, quando a gente vira, a gente mexe os olhos, não sei o quê, o globo ocular está lá virando para lá, para cá, para focar. E a gente precisa dessas bolas, desses colchões, desses travesseiros de gordura, para então proteger para o olho. Você já imaginou? Você faz uma virada rápida assim, seu olho, pá, no osso, pá, no outro osso, né? Deus me livre. Então a gente precisa da bolsa. Problema, vocês lembram daquele slide que o nosso rosto colapsa, as estruturas vão descendo. Então o que acontece é que as bolsas são 5, 3 embaixo, 2 em cima, elas não são bobas. Então se os tecidos estão descendo, elas vão e escorregam. E aí fazem aquela bolota lá. As bolsas têm um aspecto claro, uma característica estética, é feio, é desagradável, é complicado falar feio, mas vamos dizer assim, é inestético. Porque dá a impressão que você chorou, que você está inchado, que você está alérgico, sei lá o quê, né? Então, não é legal. Tem gente que gosta, a maioria das pessoas não gosta. Então a gente vai lá e tira. O problema é que bolsa palpebral, mais uma vez, elas são necessárias para a proteção dos olhos. Então, na blefaroplastia estruturada, falando sobre então o terceiro pilar, que são as bolsas, a gente tem que ter uma noção do quanto que eu posso tirar de bolsa. Porque se você tira um certo excesso, quer dizer, você corta aqui embaixo, descola a pele, vai lá nas tais das bolsas e você começa a tirar e puxa mais um pouco, e tira mais um pouco, e tira mais um pouco, 2 problemas. O primeiro problema é que você vai ter um olhar meio abatido. Você já ouviu alguém que fez, ou já viu alguém que fez uma plástica de pálpebra e ficou mais velho, mais triste do que antes? Pois é. Porque às vezes tiram-se tanto as bolsas que você fica com falta, o olho encova. Mas o pior, gente, não é nem isso. O pior é que quando você tira demais, você desprotege os olhos, os globos oculares. Então, chega a ter, por exemplo, a possibilidade de um trauma extra, por exemplo, num acidente. Você não tem aquela proteção das bolsas, né, naquelas bolas de gordura. Então precisa sim ter uma avaliação para a gente ter a noção do quanto de bolsa que você tira. Bolsa não está lá para você ir lá e tirar e cobrar pelo tamanho das bolsas que você tirou. Não, a bolsa ela faz parte de uma avaliação estética e a partir de agora cada vez mais uma avaliação funcional ou estruturada. Então o terceiro pilar são as bolsas. Mas antes de terminar, eu queria falar para vocês sobre um treco que se chama festões. Festões não são bolsas, não são inchaços assim na gordura, são meio que depósitos de gordura. Olha que coisa maluca. Isso tem a ver com genética, tem a ver com modos de vida, etc. Mas o fato é que são pessoas que têm mais ou menos alguma coisa. Eu tentei achar uma foto na internet, a gente não tem uma foto tão boa e é claro, eu não queria expor fotos de pacientes. Mas um festão é isso aqui, ó. Olha lá que interessante. Não, é o outro lado. Pera. Vocês estão vendo aqui? É esse treco aqui, esse negócio aqui. Vocês estão vendo aqui no Facebook, aqui no Instagram? O festão é um certo excesso de pele cheio de líquido. Ponto final. São aquelas pessoas que têm assim, vamos supor, sobrancelha caída, um problema no ligamento, uma bolsa aqui embaixo e uma prega de pele. Sabe, umas pregas parecendo que derreteu? Coitado, eu não tô ridicularizando, eu estou exemplificando para a gente entender isso. Os tais festões
tem tratamentos muito polêmicos. Por exemplo, tem paciente que se beneficia, e isso é científico, de injeção de um antibiótico. Chama-se tetraciclina. Os festões, quando tem um excesso de água, que é aquela coisa parecendo que estava cheio e de repente esvaziou, aí fica aquele treco derrubado em cima da sua bochecha, isso é o festão clássico. Existem resultados bacanas, existem estudos sérios, onde se usam, a gente já usou isso em algumas ocasiões, você injeta tetraciclina e aí aquele líquido, aquela alteração vai embora. Só que o excesso de pele não. Então, gente, mais uma vez, o festão não é exatamente uma questão funcional, mas o problema é que você tem que saber o que é e saber abordar. Então, o tratamento do festão na blefaroplastia estruturada é simplesmente fazer com que essa pele se retraia. E sabe o que a gente usa muito bem? Tem uma live que a gente fez sobre plástica de pálpebras alternativas e lá eu comentei um pouco sobre isso. Vocês vão lá no nosso site www.mucioporto.com.br, vocês podem checar. Mas eu queria chamar a atenção para isso. Festão é excesso de pele com resto de líquido dentro. Então, ou você, dependendo do caso, injeta o tal do antibiótico, que é a tetraciclina, ou você tem que fazer uma retirada de pele. Existem pacientes que têm um festão tão intenso que eu vou precisar cortar a pele. E por cima desse corte eu vou fazer um laser de gás carbônico. O que significa? O laser de gás carbônico, ele é o laser mais, vamos dizer assim, mais agressivo do ponto de vista benéfico para se fazer uma queimadura benéfica para que o colágeno se contraia. Então, muitos e muitos casos que a gente tem um certo excesso de pele, como no caso do festão, o laser de gás carbônico vai fazer uma retração daquilo ali. Existe uma outra opção que a gente pode ter em relação aos festões, que são os peelings químicos. Por exemplo, o peeling de fenol. Tem live sobre isso, é o MP-Peel, é um peeling de fenol bastante agressivo, mas bastante bacana, legal, com resultado maravilhoso, que você fica com uma pele de bebê e praticamente 99% das rugas podem ir embora. Então a gente pode usar o peeling de fenol aqui. O problema é que quando o paciente tem o tal do festão, que é essa bandinha de pele sobrando aqui, e líquido, aquele líquido, por causa da agressão da química do peeling, demora muito a sair. Então, voltando um pouco, festão não é bolsa palpebral, não é uma alteração de ligamento, é um bolsão de líquido por causa da sua anatomia que vai fazer um tal de banda, de borda, uma beirada, seja lá o termo que você quiser, a gente chama de festão, e que deixa a estética muito ruim. Muito bem, gente, é isso. Olha, blefaroplastia estruturada. Um resuminho para quem chegou agora. Blefaroplastia estruturada, a gente tem uma avaliação mais funcional das pálpebras, não só estética. Evidentemente que a estética é importante, mas a função é muito mais. Então, antes da gente fazer aquela avaliação, tirar a pelinha, tirar a bolsinha e tchau, 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 a gente precisa ter uma análise de 3 pilares. Basicamente, a posição da sua sobrancelha, se eu preciso levantá-la ou não, a estrutura, a anatomia e a fisiologia, a força dos ligamentos, para que o paciente não tenha equitrópio, entrópio, olho torto, olho troncho, olho horroroso, olho de peixe morto, essas coisas todas. E o último pilar são as bolsas. E as bolsas a gente inclui os festões, que são depósitos de líquido que geram um certo excesso de pele. Muito bem, Lovane Fischer, de Uberaba, minha querida, maravilhosa, que bom que você está aqui. A Rafaela, Dene Alves, Alice Melo, Jéssica Micael, Mayra Vilar, muito bem, gente, é isso aí. Blefaroplastia estruturada é um termo recente que está chegando no mercado e que a gente, mercado da estética, da cirurgia plástica, onde a gente faz uma avaliação da estrutura e da função da pálpebra muito mais do que só a estética. Procure um cirurgião plástico que entenda esse tipo de coisa, que domine esse tipo de alteração, para que você opere suas pálpebras, rejuvenesça, mas mantenha a função, para você piscar e ser feliz ao som de W, Please Don't Go. Don't go, mas agora eu preciso go, eu preciso ir embora, porque já tá tarde. Eu sei que vocês estão loucos para curtir a sua sexta-feira à noite. Muito bem, um abraço para vocês, muito obrigado pela companhia. Tá Correia, Cias, Kailane Bellini, Adriane Mineto, Rosa Alves, Vi Rosa, muito obrigado, gente, por estarem aqui. Olha, essa live vai ficar gravada aqui no Instagram, aqui no Facebook, aqui no YouTube e no nosso Spotify também. Depois você pode curtir isso, ouça quando você quiser. E ó, se você quiser fazer pergunta, é um prazer responder pergunta de vocês.
vocês mandem aqui para os directs aqui do Instagram, do Facebook, a gente tem uma equipe que está sempre olhando e eu, particularmente, eu respondo as perguntas. E mais uma vez, também mande esse aviãozinho que vocês estão vendo aqui para as pessoas que gostam, que possam se interessar. E também dê um coraçãozinho que aumenta o algoritmo do Instagram, do Facebook, dessas coisas todas. Muito obrigado, Maria Tereza. Que pena que você está chegando, estou saindo. Conde Sandoval, muito obrigado. Um abraço para vocês. Tchau, bom final de semana.